Este é o canal Versátil de abril, um mês dedicado aos novos cinemas. Antes de mais nada, a gente queria esclarecer, né, que dessa vez vocês não vão me ver, né, porque a gente está aí com a pandemia do coronavírus, né, e eu estou gravando esse canal Versátil aqui de casa, né, então vocês vão ver minha voz e ver as imagens aí dos produtos desse mês. Tá, esse mês, como eu falei para vocês, é um mês dedicado à ideia do cinema autoral, né, aos novos cinemas que marcaram aí o cinema moderno pós o neorrealismo na década de 40, o neorrealismo italiano, e também a Nouvelle Vague francesa, né, no final dos anos 50. E aí se costuma chamar, né, houve vários movimentos de renovação em diferentes cinematografias, e a gente vai trazer isso nas 5 caixas desse mês. Eu vou explicar um pouco a pouco, né, sobre cada lançamento e sobre cada aí da importância desses diretores para a renovação do cinema nessa etapa do cinema moderno. Então vamos falar dos dois exclusivos primeiro da loja, a versatilhv.com.br. Vocês encontram só na nossa loja. Primeiro, o destaque, claro, o cinema de Alain Resnais. O Alain Resnais é um dos maiores cineastas, né, do cinema de modo geral, não só do cinema francês, um dos grandes nomes da Nouvelle Vague francesa, né, do grupo do Rive Gauche. Né? O Resnais, a gente já lançou Hiroshima Mon Amour, já lançamos o ano passado em Merremba na caixa Nouvelle Vague e também o Providence. Né? Aqui, na verdade, nós reunimos 6 filmes dele, ainda mais de 2 horas de vídeos extras, tem entrevistas com o Resnais em áudio excelentes, making of dos filmes, análises, é uma verdadeira aula de cinema para entender esse cineasta chave do modernismo no cinema. E é uma edição limitada com 6 cards. O primeiro disco traz Meu Tio da América. O Meu Tio da América é um filme realizado pelo Resnais, né, já em 1980, que faz todo um diálogo com um discurso da ciência e procura examinar, através de um grupo de personagens, o comportamento humano. Então tem todo um paralelo entre o discurso científico sobre o comportamento humano e a vida amorosa, os dilemas que enfrentam essas personagens. O Gerard Depardieu, né, claro, também é um destaque aqui o trabalho dele junto com o Alain Resnais, a cópia restaurada, e há uma excelente análise com crítico, o crítico da Cahiers do Cinema e um pesquisador que fazem uma análise, discorrem sobre esse filme e o lugar dele na obra do Resnais. O filme ganhou, aliás, o grande prêmio do júri e da crítica no Festival de Cannes. Aí junto nós temos a obra-prima, eu acho que o melhor filme aqui da caixa, que é o Muriel, né, um filme feito logo no início da carreira do Resnais, logo pouco tempo depois aí na verdade, do Mariemba e do Hiroshima Mon Amour, que é um filme que tem todo um experimento, sempre o tema, né, o tema das memórias, o tema das lembranças, nas narrativas, como se constitui todo esse processo. Aqui há todo um experimento com a forma da montagem, com a fragmentação dos planos. Realmente é uma aula de cinema, uma grande interpretação da Delphine Seyrig, que é a atriz que já tinha trabalhado com o Resnais no ano passado em Mariemba. Essa última cópia foi uma cópia restaurada recentemente em 4K, está com uma excelente qualidade, e ali tem vários extras. Um dos extras é muito interessante, que é justamente uma análise de toda a forma do filme, de toda essa experiência com som, com imagem, com montagem, que é feita pelo Resnais. Então vale muito a pena aí conferir, né, o Muriel com toda a atenção, que é um dos maiores filmes aí do Resnais. No disco 2 nós temos A Vida é um Romance. A Vida é um Romance já é um filme do Resnais de 1983, em que há um experimento aqui, na verdade são três tempos narrativos, há todo um diálogo com os quadrinhos, com a ideia da fábula, inclusive cenários desenhados, né, pelo Anki Bilal, grande quadrinista francês, e toda uma reflexão sobre a ideia da utopia, da felicidade e como isso se em face à realidade. Então há comentário político, há comentário histórico, tem o Vittorio Gassman, o Ruggero Raimondi, a Geraldine Chaplin, e aqui nós já vemos a Fanny Ardant. Vão ter 3 filmes com a Fanny Ardant e também a Sabine Azemar, que é uma das grandes atrizes, e o Pierre Arditi, são atores e atrizes fetiche do Alain Resnais. Cópia restaurada e um ótimo making-of nos extras. Aí no disco 2 ainda nós temos um dos mais belos trabalhos do Resnais, que é o Melot,
Tá? O Melot é baseado numa peça de teatro do Henri Bernstein, e é uma peça bastante melodramática, como o próprio título vai colocar, né, o Melot, e ele vai sublimar todo esse melodrama, trabalhando bastante um registro cinematográfico, ao mesmo tempo que tem todo um esteio teatral. Então já é um diálogo muito rico com o teatro, que vai marcar muito o final da carreira do René. Lembrando que na Vida é um Romance já vê o diálogo com os musicais, que também vai ser muito forte no final da carreira do René. O Melot aqui tá maravilhosa a cópia, uma grande interpretação da Sabine Azemar, e do Pierre Arditi e a Fanny Ardant. Então, assim, o trio aqui do René trabalhando muito bem. O filme ainda tem um excelente extra em que analisa não só a obra do Henri Bernstein, o autor, né, em quem ele se baseou, e a adaptação do René, a leitura do René. No disco 3 nós temos O Morrer de Amor, que também é uma pérola, grande filme do René de 84, todo construído com uma forma muito rígida, né, com a música do Hans, que é um grande compositor erudito, que trabalhou bastante com o René, já fez a parceria, já tinha trabalhado com ele no Muriel, por exemplo, e é construído em cima da música, a música como personagem, um filme sobre a reflexão sobre a morte, um homem, na verdade, que morre e ressuscita, e o complexo emotivo, dramático, inclusive religioso em torno dessa questão. Então, um belíssimo filme, mais uma vez Sabine Azemar, Fanny Ardant e Pierre Arditi. Por fim, o último filme da coleção, Noite e Neblina, um dos maiores documentários, é um documentário ensaio impressionante sobre o Holocausto, né, com a narração do Michel Bouquet, o texto aí do Jean Cairol, que inclusive foi esteve no campo de concentração, e como o René faz toda essa narrativa sobre a memória, sobre o tempo, sobre os lugares, e é um filme chocante, continua chocante. Essa é a cópia restaurada 4K recentemente, tem depoimento, análise sobre o filme, tem inclusive comentário também, uma entrevista em áudio do próprio René, então tá super completo. Aí nós temos um outro grande diretor de novos cinemas, que é o Milos Forman, né, da Novela Vague tcheca, né? Foi um grande diretor que começou na Tchecoslováquia e depois ele vai para os Estados Unidos. Nós temos os 3 filmes que pertencem à Novela Vague tcheca, que tem uma caixa aqui, inclusive no mês. E o mais legal são quase 3 horas de vídeos extras. Às vezes o pessoal pergunta, Fernando, por que você não coloca 4 filmes sempre? Porque às vezes a gente prefere colocar 3 e colocar mais extras, justamente porque é o diferencial da Versátil, é o diferencial do DVD, trazer esse conteúdo rico que ensina cinema também. E aqui nós temos aí mais de, com o próprio Fórum, mais de 1h30 só de entrevistas com ele. O Pedro Negro, que é o filme dele de estreia, uma cópia restaurada, ganhou o melhor filme no Festival de Locarno, fala sobre os dilemas, é um filme sobre juventude, tem todo aquele frescor, a questão do conflito geracional, muito bem trabalhado, e esse uso dos atores amadores com atores profissionais. É um filme belíssimo do Milos Forman, que segue essa linha dele de mostrar a vida como ela é, contrariando, por exemplo, a ideia do realismo socialista muito forte na época, no cinema tcheco que antecedeu, que era para mostrar um tipo de realidade idealizada, né? Aqui não, é uma realidade que mostra aí todos os conflitos, as hesitações, né, aí das personagens. Aí nós temos junto Os Amores de uma Loira, que também é outro grande filme, foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Aí que parte aí tem essa grande atriz, né, uma grande símbolo da época, que é a Hanna Brechova, e a relação aí, na verdade, de mulheres que trabalham aí numa fábrica e com soldados, né? E se foca nessa figura dessa loira, na relação dela com o pianista. Então é muito interessante também como essa crônica de costumes, e mais um filme de juventude, que é uma característica dos novos cinemas, inclusive. No disco 2, o melhor filme, sem dúvida, O Baile dos Bombeiros, que é o último filme dele que ele fez na Tchecoslováquia, o último longa, que é uma sátira, né, ao regime comunista, bastante subversivo, né, na paródia, crítica às instituições. Preste atenção, né? Então, como comédia política e comédia subversiva, é uma das melhores, mais interessantes já feitas aí em diversas cinematografias, e é o filme, na verdade, que causou muita polêmica na Tchecoslováquia, e que tem toda uma história com François Truffaut e os franceses, de como eles vão conseguir aí
comprar esse filme, ter uma cópia, e esse filme vai ser indicado ao Oscar de filme estrangeiro. Então vejam nos extras, vale muito a pena. Também uma cópia restaurada, um belíssimo trabalho do Milos Forman. Aí nós temos a Novela Vague Tcheca, uma caixa, justamente como os filmes do Forman ficaram na caixa do Arte D, e aí no Novela Vague Tcheca a gente reuniu 4 filmes importantes do movimento, destacando, como está nos extras, porque aqui tem mais de 2 horas de extras também, que no fundo o correto seria chamar a Novela Vague Tchecoslovaca, porque tem muito cineastas, muito atores da Eslováquia, e nós fizemos questão de colocar um filme eslovaco, né, aí desse período que pertence à Novela Vague Tchecoslovaca, que é justamente um belíssimo filme, A Virgem Milagrosa. Tá? Então são mais de 2 horas de vídeos extras, uma edição limitada com 4 cards. Quem queira saber mais sobre a Novela Vague Tcheca, recomendo, tem um catálogo para baixar o PDF no CCBB online, vocês podem baixar, que é um grande movimento. No disco 1 nós temos 3 Trens Estreitamente Vigiados, um dos mais famosos filmes da Novela Vague Tchecoslovaca, né? Com o do Jiri Menzel, que ganhou inclusive o Oscar de melhor filme estrangeiro, que parte, né, aí 2 funcionários, né, numa estação de trem, então todas as aventuras amorosas, aquela situação durante a Segunda Guerra, mistura o trágico com o cômico. É um belíssimo filme, aliás tem vários extras sobre esse filme, super importante, que a gente está lançando no disco 1. Aí tem a Pérola, a Virgem Milagrosa, que pouquíssima gente conhece, que é um eslovaco, do Stefan Uher. Inclusive tem um extra muito bom também, que mostra a cena artística de jovens artistas lá na Eslováquia, toda a questão da inspiração, tem todo um registro surrealista, belíssimo filme, vale muito a pena. No disco 2, uma obra-prima de montagem, de experimentação, que é o Diamantes da Noite, do Jan Nemec, que fala, na verdade, 2 jovens, né, que fogem, né, de um trem que os transporta a um campo de concentração, e aí nós vamos acompanhar os sonhos, desejos, lembranças, o que é imaginário, o que é passado, com um trabalho de montagem muito fino, muito bem feito. Tá? Vale muito a pena, inclusive tem entrevista do diretor, tem vários extras legais. Iluminação Íntima, Fecha a Caixa, do Ivan Passer, que é, na verdade, foi auxiliar, amigo, amicício muito próximo do Forman, e é um filme muito interessante sobre a música, elitismo musical, é uma comédia muito fina também na observação aí dos costumes, vale muito a pena. E aliás tem um excelente extra também na caixa. Aí nós temos uma outra novela vague, a Nuberu Bagu, novela vague japonesa, que é esse grupo que vai renovar o cinema japonês entre os anos 60 e 70, sobretudo dentro do sistema de estúdios. Essa caixa ela apresenta esse recorte, traz inclusive até cineasta que não é da geração do Numeru Bagu, mas que foi importante para antecipar a estética, alguns elementos da Numeru Bagu. Tá? Então aqui é uma hora de vídeos extras, há muitos livros e catálogos para quem queira se interessar pela novela vague japonesa, é só pesquisar porque é um grande tema de estudo de muitos especialistas. É uma edição limitada com 4 cards. Disco 1 nós temos Todos Porcos, de um dos grandes cineastas japoneses dessa geração, símbolo, na verdade, da Numeru Bagu, que é o Shohei Imamura, que ficou conhecido no Brasil posteriormente, né, filmes mais tardios como A Balada de Narayama, que ganhou todos os prêmios internacionais. Aqui é um dos primeiros filmes dele, uma das obras-primas mais emblemáticas do Imamura, que Todos os Porcos, que faz, na verdade, uma reflexão sobre, a partir de um cuidador de porcos da Yakuza, sobre a relação dos japoneses com os americanos, em um registro bastante crítico. Né? É muito interessante, muito alegórico o filme, muito forte, o final é impressionante. Aí nós temos uma excelente análise de um crítico inglês que é especialista em cinema japonês falando da importância desse filme na novela vague. Aí nós temos um filme maravilhoso, Violência ao Meio-Dia, do Nagisa Oshima, tá? Que é também um cineasta símbolo do Nobuteru Bagu, em que você tem, na verdade, um violento estuprador e aí a relação dele com 2 mulheres, sua esposa e uma das vítimas dos seus ataques. Todo um uso de flashbacks, um uso de angulações, uma montagem muito interessante, um filme bastante controverso no seu tema, na sua forma, mas um excelente trabalho da Nagisa Oshima. No disco 2 nós temos Funeral das Rosas, esse é um dos mais famosos, um filme que ficou cult inclusive, porque ele faz uma adaptação bastante livre do Édipo, o Rei dos Sófocles, a partir de um grupo de travestis de Tóquio. Então toda uma reflexão sobre sexualidade, um registro que ao mesmo tempo documental, um registro criativo, estilizado, muito interessante do Toshio Matsumoto,
que depois faria filmes, trabalharia muito com cinema experimental também. E aqui tem um extra muito bom em que analisa o papel, a importância desse filme no cinema japonês. Aí nós temos o A Ilha Nua fechando a caixa, que é uma obra-prima do Kaneto Shindo, que nós já tínhamos lançado o Onibaba, o Gato Preto, né, o Kuroneko. E aqui, na verdade, o Kaneto Shindo vem de uma outra geração, mas esse filme ele antecipa algumas proposições estéticas da novela vague japonesa. Inclusive, em todas as mostras de novela vague japonesa sempre colocam A Ilha Nua. E é todo um filme poético, minimalista, um registro, né, numa família de camponeses, numa ilha. Na verdade, não tem diálogos o filme. E é impressionante como o Shindo vai conseguindo registrar, né, essa família e fazendo toda uma série de reflexões através desse registro. Então, é um filme que vai estar junto aí, por exemplo, com Árvore dos Tamancos, a gente vai lembrar do Terra Treme, de todos esses filmes que falam aí sobre essa vida, seja de camponeses, de pesquisadores, que tem esse olhar antropológico, né, e ao mesmo tempo poético. Então, um belíssimo filme do Shindo e tem um excelente extra que fala da importância do filme e da sua colocação no cinema japonês. Aí nós temos a novela vague britânica, que é uma caixa dedicada à British New Wave, também conhecido como Nova Onda Britânica, que é justamente um desdobramento do chamado Free Cinema, que é um movimento dos documentaristas que pretendeu renovar o cinema de documentário e o cinema na Inglaterra e depois aí, a partir da virada dos 50 para os 60, eles partem para os longa-metragens de ficção. Aqui são 4 filmes importantes da British New Wave, com 2 curtas-metragens do Free Cinema e 1h30 de vídeos extras, com uma edição limitada com 4 cards. Então tudo começou num sábado do Carol Rice, que depois vai ficar famoso pelo Mulher do Tenente Francês, e um belíssimo filme chamado O Jogador. Aqui ele é fundamental porque ele vem do Free Cinema e funda essa produtora Woodfall. E nós temos o Albert Finney, que aqui você já vai pegar a relação do British New Wave com os Angry Young Men, que é justamente um grupo de escritores que vai mostrar o que? A classe trabalhadora como protagonista, de uma maneira dramática, de uma maneira séria, sem alívio cômico e desfocar, né? Sair pouco de Londres e ir para o norte industrial da Inglaterra. O famoso realismo kitchen sink, né? Kitchen sink realism, que é o realismo de pia de cozinha, justamente para mostrar essas pessoas que não eram mostradas. Lembrando que a classe é muito importante na Inglaterra, o sistema de classes. E aí nós temos aqui então um belíssimo filme com uma grande atuação do Albert Finney e um belíssimo trabalho do Carol Rice. Um Gosto de Mel junto com Tony Richardson, que é outro filme do disco, A Taste of Honey, que ganhou o prêmio de melhor ator e atriz em Cannes, sobre um filme de juventude também, de uma moça que se apaixona por um marinheiro negro, com uma mãe totalmente sem noção, né? E aí todo o drama que a gente acompanha dessa moça e esse olhar dela sobre o mundo. É um filme belíssimo, que merece ser conhecido. Aliás, tem também extras com o Tony Richardson, que depois também faria uma carreira muito boa no cinema. Nós temos Vida de Solteiro, também do Tony Richardson. Não foi possível colocar aqui o Lindsay Anderson, porque o filme dele era muito longo, não havia possibilidade de colocar no registro de 4 filmes por enquanto. Num próximo volume, espero que venda bem, a gente vai trazer filme do Lindsay Anderson com certeza, que é um grande diretor também aí desse movimento. Então, Vida de Solteiro traz Laurence Olivier tentando se renovar, inclusive, com essa nova geração. É baseado, na verdade, numa peça do John Osborne, que ele adapta uma dessas peças e fala de um decadente artista de teatro de revista. Aí nós temos Ainda Resta Uma Esperança, fechando a caixa, do John Schlesinger, ele mesmo, diretor do Perdidos na Noite, belíssimo longa-metragem dele, que é o Ainda Resta Uma Esperança, ganhador do Urso de Ouro no Festival de Berlim, sobre um jovem que se vê obrigado a casar com a namorada depois que ela é engravida e todas as dificuldades dessa vida de casado. Há excelentes extras nessa caixa que vão situar historicamente, e os 2 curtas do Free Cinema, né? Nós temos Lindsay Anderson com o Old Dreamland e o Ainda Mamãe Não Deixa, do Tony Richardson e do Carol Rice. Nós temos ainda o relançamento do Túmulo dos Vagalumes em Blu-ray, com uma edição maravilhosa, com mais de 2 horas de vídeos extras por R$ 54,90. Comprem já no Versátil HV, vale muito a pena. Uma obra-prima do Isao Takahata, um dos melhores filmes sobre Segunda Guerra, na verdade. E em maio nós vamos ter um pacote muito especial, né? O pacote de comédia vai ser dividido em 2. Agora sempre assim, um tema, né, no início do mês e um tema com entrega no final do mês. Primeiro tema com início do mês, arte de Mel Brooks, que é exclusivo da loja versátilhv.com.br, com o Banzé na Rússia, o Banzé
José no Oeste, A Louca, Louca História de Robin Hood, Drácula Morto Mais Feliz e 1 hora e meia de extras, inclusive com 4 cards. Aí nós temos o Obras-Primas da Comédia. Um primeiro volume vai ser dedicado dessa coleção à Era de Ouro da Comédia Italiana. Então são 6 clássicas comédias italianas, inclusive inéditas aqui em DVD no Brasil. Os Monstros do Dino Risi, com o Gutognazzi e o Vittorio Gassman, Sua Excelência o Trapaceiro, do Dino Risi com Vittorio Gassman, O Professor de Vigevano, do Hélio Petri, com o Alberto Sordi, O Magnífico Traído, do Antonio Pietrangeli, com a Cláudia Cardinali e o Ugo Tognazzi, Perdidos na África, do Ettore Scola, com Alberto Sordi e Nino Manfredi, e O Cara Dura, do Dino Risi, com o Vittorio Gassman. Da ficção científica, que é o outro tema do mês, teremos 2 coleções. Clássico Sci-Fi Volume 7, com a versão inédita restaurada com vários extras do Zardoz, do John Borman. Os Dois Mundos de Charlie, do Ralph Nelson, que é o filme baseado nas Flores para Algernon, do Daniel Keyes, um clássico da ficção científica. Eu Te Amo, uma obra-prima do Alain René, né, com muitos extras e restaurada. É o filme que vai antecipar O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. O Miracle Mile, que é um cult dos anos 80, do Steve Jarnett. Catástrofe nuclear, o famoso Threads, do Mick Jackson, sobre a bomba atômica, muito melhor que o The Day After, aliás. Krakatich, do Otakar Vavra, o diretor lá do Martelo das Bruxas, chave do cinema tcheco, uma sci-fi tcheca muito rara. Então é isso, é o clássico Sci-Fi volume 7. Aí nós temos o Sci-Fi japonesa, com 3 filmes do mestre Ishiro Honda, o criador do Godzilla, inclusive um filme de Kaiju, que é o Mothra, a Deusa Selvagem, que depois vai participar da série do Godzilla. O Monstro da Bomba H, esse, como diz, é pro Watanabe, Milton Watanabe, que sempre pediu, né, que é um filme de sci-fi com mistura de terror. E o Matango, a Ilha da Morte, ou conhecido também como Ataque dos Homens Cogumelo, que também mistura sci-fi e terror. E o Goki, o Vampiro do Espaço, esse sim do Hajime Sato. Em junho já temos confirmada a volta da coleção essencial com Capta Essencial, com os filmes Enigma do Outro Mundo, Christine e A Bruma Assassina, e muitas horas de extras. E vamos ter 2 pacotes também. Um pacote muito aguardado, inclusive no início do mês, e o outro que é uma excelente surpresa no final do mês, agradando aí a todos os públicos nessa proposta da Versátil de fazer um cinema plural, com conteúdo, com extras, com excelente qualidade para vocês. Então nos apoiem nesse momento, vamos ver os filmes em casa o nosso site está funcionando normalmente, fazendo as entregas. Vocês podem acessar versatilhv.com.br. Muito obrigado e força a todos nós nesse momento. Até maio.